Lucas capítulo 10. Para quem está acompanhando, nós estamos usando aqui o livro, né? Discipulado Bíblico. Para quem está fazendo aí as lições da devocional, as perguntinhas, eu acho que já decorou, né? São 3 perguntas e a sugestão de uma oração. Então, primeira pergunta, qual o tema central do texto lido? A segunda pergunta é o que esse texto tem a ver com Jesus? E a terceira pergunta, qual a minha atitude diante, né? A minha atitude prática diante desse texto lido. Então, cada semana uma leitura e respondendo essas perguntas na nossa devocional semanal. É claro que você pode fazer isso durante toda semana, todo dia, né? E aí, a oração. Fazer uma oração com relação ao texto. E o nosso texto está em Lucas 10, de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Diz a palavra de Deus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Oremos. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para meditarmos e estudarmos na Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nosso coração, para que as verdades, ó Deus, que vamos aprender, possamos praticá-las. Tem misericórdia de nós, Teu povo, a Tua igreja, e traz avivamento e despertamento, ó Deus, a cada um de nós, para que tenhamos essa prática da devocional diária, como também, ó Deus, a prática do culto doméstico, e de estarmos na casa de oração, buscando mais do Senhor, ó Deus, juntamente com os irmãos, na comunhão do corpo de Cristo. Assim oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos 3 filosofias de vida, né? Antes de vermos qual é o assunto central do texto, né? Quais são as 3, vocês lembram? A filosofia dos ladrões, a filosofia do sacerdote samaritano, ou do sacerdote do levita, e a filosofia de vida do samaritano. A filosofia de vida dos ladrões, dos salteadores, é o seguinte: o que é seu é meu. Essa é a filosofia de vida deles. A filosofia de vida do sacerdote e do levita é a seguinte:
o que é seu, o que é meu, cada um por si. E a filosofia de vida do samaritano é qual? O que é meu, também é seu, pode ser seu, né? E Jesus ensina aqui quem é o nosso próximo, né? A compartilhar, de fato, o que é nosso com as pessoas, não sendo egoístas, né? Então, a primeira pergunta é qual é o ensino central do texto lido? Eu respondi aqui que o nosso amor a Deus se manifesta no nosso amor pelo nosso próximo. Então, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Vocês concordam? Ele pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então, Jesus faz a pergunta para ele, devolve a pergunta, e ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. E Jesus diz, muito bem, faz isso e viverás. Mas ele querendo se justificar, né? Mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola, mostrando o amor ao próximo, né? Que o samaritano teve e que não era não eram tão religiosos como o sacerdote e o levita, né? Mas teve essa prática de amor ao próximo, e já o sacerdote levita, com toda a sua religiosidade, não praticou, não acudiu, né? O amor ao próximo é a verdadeira religião, né? Como diz Tiago, né? No seu livro. E aí a segunda pergunta é, que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Esse texto tem a ver com Jesus? O Senhor Jesus nos ensina a amar ao próximo porque Ele nos amou e deu a sua vida por nós, né? Então, Jesus nos mostrou na prática o amor ao próximo, né? O amor a nós, dando a sua vida por nós. E terceira pergunta, que compromisso pessoal você deve fazer diante desse ensino? Qual o seu compromisso, então, diante desse ensino? Qual vai ser a sua prática? Nós estamos lendo aqui Lucas 10, de 25 a 37. Coloquei aqui na minha resposta, amar ao meu próximo exercendo compaixão na prática. Engraçado que os samaritanos eram pessoas mal vistas, né? Mal vistas pelos judeus, e assim, né? como Jesus também foi um profeta mal visto. Que não tinha honra, que rejeitado, pobre, na manjedoura e era desprezado. E assim como o samaritano teve misericórdia, Jesus, esse profeta, entre aspas, mal visto também, que foi, né, a escória, ele também teve misericórdia ao ponto de dar a vida para salvar a humanidade. Muito bem. Então, que Deus nos ajude a ser praticantes, né, dessa compaixão. Não basta ter dó, né? A gente tem que agir, né? Você quer ver qual tem sido a minha ação para com aqueles que estão perto eu posso fazer alguma coisa? E qual tem sido a minha ação para com aqueles que estão longe, mas eu posso também fazer alguma coisa? Eu sempre gosto de lembrar do trabalho da Missão Vida, que trabalha com recuperação de mendigos, né? Eu até fazia uma brincadeira séria dizendo para a igreja o seguinte, quando você vê um mendigo, você tem duas opções. Se você quer amar ao próximo como a si mesmo, né? Levar para sua casa é a primeira. Segunda, levar para a Missão Vida. Você escolhe. Ele não pode ficar indiferente, como se fosse uma paisagem feia da cidade, que eu passo para lá e para cá e vi, não faço nada, né? Claro que você vai perguntar para a pessoa, né? Você quer dar a ela a oportunidade, né? Que às vezes nem sabe que existe isso. Missão Vida, né? É engraçado que lá na cidade de Carmo Verde, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. Depois também em Goiânia, levando para a Missão Vida, mas eu antes não conhecia a Missão Vida. Eu não sei quem foi assim mais corajoso, se foi eu ou os meus pais. Gente, aceitar um mendigo em casa, né? Levei para minha casa, ficou uns dias com a gente, 2 vezes eu fiz isso. Mas depois eu fiquei pensando, será que hoje eu faria isso, né?
principalmente com as notícias que está aí, levar uma pessoa para dentro de casa, que está na rua, às vezes é mais fácil levar. Aonde é que está a Missão Vida, pastor? Bom, mais próximo da gente está em Anápolis, né? Então, se a pessoa quiser, é uma oportunidade de ter uma nova vida. Gente, isso é extraordinário, né? A Missão Vida tem trabalhado já há 40 anos com esse trabalho e é um negócio que é praticamente, no Brasil, é um trabalho, como é que fala? Não é original nem ímpar. Um trabalho que ninguém está fazendo, que ninguém fazia. A não sei se tem outras casas, não sei. Porque tem mais casos de recuperação, né? Casos, às vezes, de drogados. Lá também, às vezes, a pessoa que está na rua, às vezes, acaba caindo também nisso aí, né? Jovens Livres, que era mais não tanto com relação que acolhia não só mendigos, mas também os drogados e tudo. Lá também, né? Mas é mais específico o trabalho da Missão Vida, mais com pessoas de rua mesmo, né? Porque às vezes tem pessoas que ainda têm casa e estão se drogando, têm uma casa, né? Mas a Missão Vida tem dado mais preferência àqueles que estão realmente na sarjeta, nas ruas, não estão aí largados, né? E aí tem também o Pronasce, né? E outras missões. E todas essas aí, com R$30 por mês, você pode ajudar, seja a recuperação de mendigos, seja a recuperação de crianças lá na África, né? Que a gente olha aquelas imagens e fica triste, dá dó. As crianças magérrimas, morrendo de fome. Tá, mas e daí? E aí? Fala com a turma do Pronasce. Olha, eu quero adotar uma criança, apadrinhar. Mandar R$30 por mês para abençoar, né? Graças a Deus a gente tem algumas crianças que a gente tem ajudado e realmente é uma alegria, né? Poder fazer isso, né? Pouco, né? Mas pelo menos alguma coisa, né? Diante do tanto que Deus tem nos dado, né? Do tanto que Deus tem nos dado. Então, graças a Deus para todos nós não falta comida. A gente, para ficar sem comer, só se for fazer o jejum, né? Porque da comida não falta, não. Mas vai lá para alguns lugares na África para você ver. E às vezes até no próprio Brasil, né? A minha oração aqui que eu coloquei, escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Meu Deus e meu Pai, graças dou por ter nos dado teu Filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar. Aumenta meu amor por ti e pelo meu próximo. Perdoa meu egoísmo e indiferença. Me ensine a exercitar a compaixão. Nos ensine como igreja a sermos acolhedores e discipuladores. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, abra sua Bíblia agora lá em 1 João, capítulo 1, versículo 2. Nós vamos falar sobre a necessidade do testemunho. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Primeira João, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 2, diz a palavra de Deus. Está aí também no livro, né? Na página de número 92. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, a vida se manifestou. Eu fiquei meditando isso aqui, que extraordinário, né? A vida se manifestou. Na encarnação de Jesus,
a manifestação da vida em carne e osso, né? E nós damos testemunho dessa manifestação, da vida que veio até nós. No mundo de morte, a vida se manifestou e aí tudo mudou, né? No mundo de morte, a vida se manifestou, que é Jesus, e aí tudo mudou. Que trouxe vida e vida eterna. Então, nosso estudo aqui, página 92, João no seu evangelho disse, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus é vista na pessoa de Jesus, e essa glória, como que é essa glória? A graça, que é o favor de Deus que nós não merecemos, e a verdade de Deus na pessoa de Jesus. Jesus é a encarnação da graça e da verdade. O testemunho que João dá não é de si, mas de Jesus Cristo. Vamos ver João 1, 15, 32, que fala justamente isso, né? João vai dizer que ele não é o Messias, né? Mas ele é aquele que veio para ser o precursor. João testemunha a respeito dele e exclama, este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João passou a existir no seu nascimento. Jesus, ele é eterno. Quando ele nasce da Virgem Maria, ele já existia, né? Ele apenas se encarnou, se tornou como um de nós, de carne e osso, como homem, mas sem pecado. E o verso 34 diz, pois de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí o testemunho de João. Vamos também capítulo 21, versículo 24, de João também, lá na frente, capítulo 21, versículo 30... capítulo 21, versículo 24. Estou falando 34, é 24, que diz, este é o discípulo, ou seja, João, que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É o próprio João, também que escreve a carta de 1 João, diz, e a vida se manifestou e nós damos testemunho. João viu Jesus pessoalmente, né? Pessoa que privilégio, ser discípulo de Jesus, né? E ver a Jesus. Nós também o veremos um dia face a face. Louvado seja Deus. Então, o testemunho que João dá não é de si, mas de Jesus Cristo, por quem a graça e a verdade foram reveladas, manifestados por intermédio das palavras da lei. Conforme a gente vê lá em João capítulo 1, verso 17, está escrito aí no livro, importa-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, Jesus dizendo isso, né? Ainda está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vamos ver também, seguindo aqui, o testemunho daquele que crê nesta verdade é a firme confirmação de fé em Jesus Cristo a uma ou a várias pessoas. Portanto, se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, se fundamenta na pessoa de Jesus Cristo. Mateus 16, a pergunta, né, que Jesus faz aos discípulos, vamos lá? Mateus 16. Jesus pergunta para os discípulos, por que as pessoas estão dizendo que eu sou? Né? E aí, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e Jesus pergunta aos discípulos, né? E vocês? Né? Quem diz que eu sou? Mateus 16, versículo 15 e 16 diz assim,
Mas vós, continuou ele, dizeis, quem eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer para Pedro que não foi carne e o sangue que revelou, não veio da cabeça dele isso aí, mas foi o próprio Deus que revelou para ele, né? Então, para conhecer a Jesus, precisamos do Pai. Para conhecer ao Pai, precisamos de Cristo. Porque Jesus é que nos leva ao Pai. E é o Pai que nos ilumina para que nós conheçamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, como aconteceu com Pedro, né? E então, a salvação está naquilo que Jesus fez para a salvação do homem que crê. Vá um pouco mais na frente agora em Marcos 16, esse texto, eu sei que vocês sabem de cor. Marcos 16, 15, 16. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, né? Todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então está claro aí a afirmação, né? Da salvação em Cristo. Quem crê em Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Quem não crê será condenado. João 1,12 também. Esse aí vocês sabem, vocês conhecem também. Respondeu Jesus. Veio para os que eram seus, né? Mas os seus não aceitaram, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Quem recebe a Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Então, cai aquela ideia que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Todo mundo é criatura de Deus. Os filhos são quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ponto. É Jesus e Ele é suficiente. Não precisa de mais nada, mais de nenhum opressor, ou santo, ou entidade, nada. Só Cristo, né? Só Jesus. E renuncie o restante, somente Cristo, né? Não podemos servir a dois senhores. A palavra testemunho no Novo Testamento é uma tradução da palavra grega marturium, atestar, comprovar por relato, testificar. E muitos discípulos, como Estevão, foram mártires por darem testemunho de Jesus ou se recusarem a negar as suas convicções nele. Isso aqui é muito forte, né, irmãos? Vamos lá em Atos 7, 51 a 60. Olha o que esse mártir da igreja em Atos, o que ele faz diante da morte aí, quando é apedrejado, né? Quando está testemunhando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, já pensou? O que você espera quando você testemunha sobre Jesus? Que as pessoas aceitem, que as pessoas recebam de bom grado, né? Estou falando de Jesus, né? Já pensou? Ao invés de as pessoas aceitarem, jogarem pedra na sua cabeça. Então, Estevão fala aqui a esses homens, e aí no final ele diz, homens de dura cerviz, verso 51, e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isto, eles enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Rilhavam os dentes. Vamos matar esse homem.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse-lhe, eis que vejo, e disse, vejo que os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão, né? E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Morreu, né? E Saulo consentia com sua morte. Então, já pensou? Você faria oração assim? As pessoas estão dando uma pedrada em você? Aí é que é a diferença entre ser cristão e ser apenas um religioso, né? Então, Estevão, de fato, foi um cristão, porque Cristo ensinou isso, né? Não é isso que Jesus está ensinando lá em Mateus, né? Mateus 5, né? Orai pelas pessoas bondosas que fazem o bem para você. As que são ruins com você, Não, orai pelos vossos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei. As pessoas que falam bem de você bendiz. Bendizei os que vos maldizem. Já pensou um negócio desse? Mas isso é ser cristão, né? E Estevão, então, foi assim para a glória de Deus, né? Agora, por que Estevão foi assim? Porque ele era um super crente, top das galáxias, mais crentão do que todos? Não. Porque a resposta está aqui no versículo de número 55, por que Estevão foi assim, e que eu e você também podemos ser. Que não depende da nossa força e capacidade, mas Estevão, cheio de quê? Do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Se eu e você formos cheios do Espírito Santo, o que vai manifestar na nossa vida? A vida de Cristo, Jesus, né? Jesus vai manifestar. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, então Cristo vai aparecer lá no meu trabalho, lá na minha escola, na minha casa, na minha vizinhança, na minha rua, nas minhas redes sociais. Cristo vai se manifestar, né? Amém? Então, isso já é o testemunho, né? Seguindo aqui, página 93, o testemunho foi e ainda é necessário. Número 1, porque Deus é quem confirma o testemunho de seu Filho. Vamos ver João 5,37, Deus confirmando o testemunho de seu Filho. João 5,37. Depois nós vamos ler o 15 também. João 5,37 diz, o Pai que me enviou, este mesmo é quem tem dado testemunho de mim, jamais tem de ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. 15, versículo de número 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, e o que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Dando testemunho de Jesus. Através de quem? Usando que vida? A minha, a sua, as nossas vidas, né? Então, número 2. Porque o crente verdadeiro é portador do testemunho de Cristo. Crente verdadeiro
é portador do testemunho de Cristo. Vamos ver o texto que está lá em Isaías 44, versículo 8, mais ou menos no meio da sua Bíblia aí. Isaías 44, versículo de número 8, diz a palavra de Deus: não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, e não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Então, Deus dá testemunho, né? Através dos seus filhos, porque os crentes são os portadores do testemunho de Cristo. Também em Atos 15, 8, vamos ver lá na frente agora, Atos capítulo 15, versículo de número 8, né? Igreja de Atos testemunhando, diz o texto: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. Sempre o Espírito Santo está aí presente, né? Porque é impossível testemunhar sem o Espírito Santo. Número 3, porque é o dever de todo crente verdadeiro, é dever nosso, né? Sermos testemunhas de Jesus. Já que estamos aqui em Atos, vamos capítulo 5, versículo 30 a 32. Volta um pouquinho aí, Atos 5, de 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurado num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quem aparece de novo aqui? O Espírito Santo, né? Juntamente conosco. Número 4, porque por ele Deus estabelece a missão da igreja no mundo. Agora isso aqui vocês sabem de cor, João 1:8. João não, Atos 1:8. Quem souber de cor Atos 1:8, o Rafael vai dar um bombom de presente. Ninguém vai ganhar o bombom? Então vou falar então, para me ganhar. Atos 1:8. Qual que é o Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lembrou? Sabia que você sabia? Vamos falar juntos? Na nossa, contextualizando para nossas cidades agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Pontalina, como no Goiás, Brasil e até os confins da terra. Amém. E aí? Talvez Pontalina já é os confins da terra. Dependendo de... da Europa lá. Dependendo de onde olhar, né? De onde estiver, né? Então, para quem vem para cá pode ser, agora talvez para nós, né, seja... E aí, falando em confins da terra, gente, nós temos confins da terra dentro do Brasil, porque os confins da terra está onde ainda o evangelho não chegou, a palavra não chegou. Nós temos aí 250, mais ou menos, etnias, tribos indígenas no Brasil, né? E dessas ainda há cerca de 100 que ainda não têm presença missionária. Dessas etnias,
apenas 30 e poucos, se não me engano. Não sei se já foi para 40 agora. Você pode fazer uma pesquisa e você vai saber certinho o número de Bíblias, que é, na verdade, o Novo Testamento traduzido, né? Até a última vez que eu vi, parece que só tem a Bíblia, só 3 línguas indígenas que tem a Bíblia completa, que é a tribo dos Waiwai, não é dos mineiros, viu? É Waiwai, mas é lá no Amazonas, a tribo dos Guajajara, e parece que tem outra também que tem a Bíblia completa. Então, há muito a que ser feito ainda, né? E qual que é a maior necessidade? Aquilo que Jesus falou, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a seara, pois é grande a seara e são poucos os cearenses. São poucos os trabalhadores, né? Então, rogai ao Senhor. Mas quem Deus vai mandar? Né? Seja nesses lugares, né? Pontalina, Goiás, Brasília, dos confins da terra. Fala assim, é você, sou eu, somos nós. Pontalina, Idealina, né? Os missionários estão aí, ó. Então, que Deus nos use. Número 5, por que o testemunho é necessário? Porque ele é um meio legal para se testificar a verdade. É o meio legal de Deus para testificar a verdade. Vamos novamente no texto de Isaías 43, versículo 9. Isaías 43, versículo 9. 43, versículo 9, diz a palavra: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga verdade é. Ou é verdade, né? Isso me fez lembrar de um filme. Eu vou colocar de novo no YouTube aí, no YouTube não, está no YouTube, eu vou colocar no grupo da igreja, né? Você assistir um filme missionário pequeno, mas muito marcante, muito emocionante, né? Numa tribo lá em Papua Nova Guiné, onde o missionário chega, onde era uma desses confins da terra, onde não tinha nada do evangelho, né? E vai lá o missionário com a sua família e aquele povo ficou tão maravilhado com a obra de Deus em Cristo, né? Que você vai ver, que transformação, né? Um povo que vivia na escuridão, nas trevas. E aí, o tema do filme é verdade. Porque testemunhas foram lá, né? Para que aquele povo lá conhecesse a palavra de Deus. Colocar lá, depois o primeiro filme parece que é 23 minutos e o segundo 26 minutos, 33 minutos. São dois filmes. É verdade, que é tal, na língua deles é tal. 2 T-A-W. É tal. 2 junto e o tal separado. Tal, é tal. Missão Novas Tribos do Brasil, né? Vou colocar lá depois para vocês assistirem. Vale a pena, né? Vale muito a pena mesmo. Então, por que é necessário anunciar? Porque é o meio legal para testificar a verdade. Número 6. Porque ele afirma a nossa filiação divina. Olha aí,
quando você e eu testemunhamos, mostra que nós somos filhos, né? Somente realmente os verdadeiros filhos de Deus podem testemunhar do Pai, o seu Deus. 1 Coríntios 1, 5 e 6, vamos lá na frente então, lá na Bíblia, no Novo Testamento, 1 Coríntios 1, 5 e 6, diz aqui, texto bíblico, 5 e 6, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, ele falou, o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, né? Como filhos amados em Cristo Jesus. Número 7, porque ele é uma eficaz arma, o testemunho é uma eficaz arma de combate contra o falso testemunho de Cristo. Então, com o verdadeiro testemunho, nós estamos combatendo o falso testemunho. Mateus 26, 59 a 64. Vamos lá? Mateus 26. Volta aí, Mateus 26, 59 a 64. Mateus 26, 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas falsas testemunhas, mas afinal compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro perante Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O próprio Jesus dando testemunho de si mesmo aqui, né? E depois os discípulos vão fazer o mesmo, testemunhar a verdade. Além disso, o testemunho também serve como uma autêntica e particular história sobre como Deus em Cristo nos deu nova vida. Temos razões suficientes que testificam o nosso compromisso pessoal com o Senhor. Como o texto de referência citado, né, que a vida se manifestou e nós damos testemunho, demonstra, o testemunho de Cristo não se baseia em especulações filosóficas ou ideias teológicas abstratas, mas em fatos concretos, vistos e comunicados com atenção pelos apóstolos e por milhares de testemunhas ao longo dos séculos, conforme a gente pode ver em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, né? Tendo sido registrado por diversos historiadores e testificado pela arqueologia. A experiência cristã pessoal pode ser uma importante maneira de compartilhar com outros a salvação em Cristo. Jesus, assim como o apóstolo Paulo fez, Atos 22, de 1 a 21, portanto, compartilhar Jesus como o apóstolo Paulo fez. Portanto, todos os discípulos de Cristo devem deixar a timidez ou medo e comunicar o seu testemunho ao próximo, com verdadeira esperança na sua salvação. Amém? E aí nós temos aqui umas perguntinhas. Se o testemunho é tão necessário, por que muitos não testemunham de Cristo? Por quê? Qual a razão de muitos não testemunhar? Será que é a timidez? Será que é o medo? Será que é a covardia? Desobediência? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não caiamos nessa estatística, né? Os covardes, medrosos e desobedientes. Deus tem misericórdia. Se o testemunho de Cristo é fundamental,
por que eu deveria dar o meu testemunho? Porque, de fato, Deus usa a nossa vida para testemunhar, para que outros conheçam a Cristo. De fato, é algo espetacular, né? Deus poderia usar os anjos, né? Ou mesmo falar na cabeça das pessoas, através da sua voz, mas Ele usa a mim, a você, pessoas, seres humanos falhos, pecadores, para testemunhar, né? Pela obra do Espírito Santo na nossa vida. Que relação as pessoas podem ter ao ouvirem o testemunho de Cristo? Que reações as pessoas podem ter ao ouvirem o testemunho de Cristo? O que fazer? Bom, se a pessoa tiver uma reação positiva, o que você vai fazer? Oferece para ela um discipulado, né? Vamos conhecer mais de Cristo. Amém? Se a pessoa tiver uma reação negativa, eu acho que ninguém vai querer te apedrejar, né? Pelo menos por aqui, né? Mas a pessoa foi indiferente, não quiser, então, paciência, né? Continue em oração, mas você fez a sua parte, você não foi covarde. E nós vamos achar essas duas reações, né? Mas o fato é que a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Então, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, né? E graças a Deus, há muitas pessoas. Hoje, há mais pessoas, né? Esperando para serem discipuladas. E se você quiser ser um discipulador, nós temos pessoas aí, na espera de discipuladores, né? Pode começar, quem sabe, até com os mais perto de você, né? Mas se você precisar também de pessoas que Deus use a cada um de nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que nós sejamos testemunhas cheias do Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, como diz a Tua palavra. E que assim nós possamos, ó Deus, sermos discipuladores, levante, ó Deus, cada vez mais homens e mulheres, crianças e jovens, cheios do Espírito, que façam discipulado, que façam discípulos. Assim nós pedimos ao Pai e pedimos o perdão dos nossos pecados. Senhor, tire de nós o egoísmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.